Olá pessoal, mais uma vez máquinas síncronas, no ambiente para a gente continuar a trabalhar essa parte importante, dando base, dando consistência para chegarmos bem, chegarmos fortes em diagramas fasoriais com entendimento, tá bom? Pois muito bem, até o momento, principalmente no final do módulo passado, veio uma pergunta que não quer calar. Como se consegue, numa barra infinita, manter tensão e frequência constantes, mesmo com essa quantidade de máquinas todas operando juntas, operando em paralelo, num processo de somação ou somativo de potência disponível? Como se consegue manter uma demanda tão variada de carga, frequência e tensão constantes do sistema, mesmo que variando dentro de um perfil, de um intervalo tolerável, aceitável, ainda assim é um desafio tremendo. Então fica a pergunta, tá? De madrugada a demanda dá lá embaixo, um consumo muito reduzido, tá? Chegando a crescer um pouco, chegar num patamar intermediário por volta da manhã, toda manhã, uma boa parte da tarde, subindo consideravelmente no horário de pico e depois voltando a cair drasticamente madrugada fora e repetindo esse ciclo no dia seguinte. Como manter frequência e tensão constante numa situação dessa? Já havíamos aventado que, para conseguir esse intento, as máquinas síncronas são as únicas que possuem dois reguladores independentes, um de velocidade na entrada potência mecânica, outro de tensão na entrada corrente de excitação. Tá? O arranjo da usina, de certa forma, favorece esse tipo de controle em malha fechada, um órgão primário, um gestor de potência mecânica, a máquina síncrona propriamente dita, que pega essa potência mecânica e converte em potência elétrica de uma forma segura, garantindo tensões naturais, nominais, perfeitamente isoláveis dentro do ambiente da máquina rotativa, e a subestação, que recebe essa energia numa tensão econômica, viável e segura, e converte para uma tensão de transmissão, para que você possa então fazer o transporte de energia elétrica com menor nível de perda, mantendo um bom nível de regulação, inclusive no sistema como um todo. Pois muito bem, tá? Isto posto, olha o que eu apresentei aqui, tá bem? Temos aqui uma usina genérica, uma usina qualquer, composta por N máquinas. Aqui nós temos o órgão primário da primeira unidade, a máquina síncrona 1, propriamente dita, com seu gestor de corrente de estação, deixando claro aqui os dois elementos de entrada, não só a potência mecânica como a corrente de estação, um transformador T1 que disponibiliza essa energia na barra principal, tá bom? Um órgão primário 2, da unidade síncrona 2, com a sua corrente de estação, com o seu transformador, que também resolve essa potência na barra. E aí, um enésimo órgão primário, alimentando um enésimo gerador síncrono, com sua enésima corrente de estação, com seu enésimo transformador, disponibilizando também a potência para a barra, ou a energia para a barra. Perfeito? Então vejamos, como que você gerencia, como você trabalha para que essa tensão e frequência se mantenham estáveis num ambiente, como eu falei, tão eclético, tão diferenciado no que diz respeito à demanda de carga, tá? Então presta atenção. Já havíamos aventado que toda unidade síncrona, sem nenhuma exceção, possui um sistema de controle único, exclusivo e que trabalha o tempo inteiro, incessantemente, no sentido de manter essa tensão e a frequência constante. Já havia dito também que eu daria ênfase a esse controle em forma de diagrama de blocos. Não vou entrar no mérito que tem cada bloco, não é o objetivo desse nosso assunto aqui. O objetivo é mostrar como que você consegue informar, verificar, acessar e realimentar o sistema para que você possa manter essa tensão e frequência constante. Então vejam bem, eu vou representar aqui o diagrama de blocos ligado a uma das unidades. E aí você então replica para todas elas. Toda unidade síncrona de uma barra infinita possui o seu sistema de controle de tensão e de frequência independentes. Toda unidade síncrona, sistema singelo ou isócrono, a mesma coisa. Na barra infinita, mais estabilidade, controle mais, digamos assim, concomitante, dando essa consistência e esse perfil de estabilidade. Numa barra isócrona ou funcionamento singelo, muito instável, muito susceptível a oscilações, porque fica então muito, digamos assim, à mercê das variações de carga e das próprias ações dos elementos de entrada. Então, olha o que eu vou fazer aqui e deixei para fazer esse desenho agora com vocês, com calma e com tranquilidade. Então vejamos, vou pegar uma amostra da saída do meu enésimo gerador, tudo bem? Então, ele está ali, digamos, aqui, fazendo em vermelho para chamar a sua atenção. Vamos pegar uma amostra da energia disponibilizada pelo nosso enésimo gerador, ainda mesmo antes de entrar na barra principal. Tá legal? Então, olha bem, essa amostra é conduzida por um sistema de controle, tá? Onde nós temos, olha isso aqui, um comparador analógico digital de tensão. Quero chamar a atenção de um aspecto aqui. Isso não é um voltímetro duplo.
tá certo? Isso é um equipamento chamado comparador analógico digital de tensão. Em que consiste esse equipamento? Ele possui, aí eu concordo com a colocação, 2 voltímetros internos, com um detalhe. Em um deles, você pode parametrizá-lo para que ele receba em sua memória a tensão nominal da barra. E o outro voltímetro desse comparador, ele fica medindo o tempo inteiro, ininterruptamente, a tensão na barra e fazendo uma comparação com a tensão que está memorizada na sua fonte, tá certo? E que você memorizou, tensão nominal da barra em particular. Tá legal? Muito bem. Qualquer tipo de sinal que venha ou pulso que venha desse comparador, ele alimenta um amplificador de sinais. Um amplificador de sinais, tá certo? Esse amplificador, ele é alimentado por esse comparador de tensão. Esse amplificador, uma vez que ele é alimentado por esses sinais, ele recebe esse pulso, converte em um comando e conduz essa informação para onde? Tá? Uma espécie de um sinal, vamos colocar assim, né? Olha, Zen, olha isso aqui. Essa informação é conduzida para que você possa, por exemplo, tentando fazer isso da maneira mais simples possível, olha só, você envia esse sinal para onde? Para um servomotor, tá? Que vai atuar, por exemplo, em um reostato. Reostato esse que está colocado em série ao circuito de campo da unidade síncrona que está sendo controlada, está sendo acompanhada e, eventualmente, se existir algum tipo de sinal, esse servomotor desloca o reostato e o reostato deslocando, o que você consegue? Você vai atuar na corrente de excitação dessa unidade, que por sua vez vai variar a sua força magnetomotriz, por sua vez o seu fluxo rotórico, a sua fé induzida e, é claro, variando a fé induzida, você varia a tensão de entrada naquele quadripolo do modelo da máquina por impedância. O efeito é você conseguir variações de tensões terminais de maneira muito eficiente, tá bem? Observe interessante que é um sistema em malha fechada, né? Realimentado, constante e trabalhando o tempo inteiro. Qualquer diferença registrada por esse comparador, é bom que se diga isso, essa diferença será transformada em um pulso, esse pulso vai alimentar um amplificador, vai transformar isso em um sinal, e esse sinal corretor vai, por exemplo, para onde? Para o regulador de tensão do equipamento. Perfeito? Chama a atenção de novo, isso aqui não é um voltímetro duplo, é um comparador analógico digital de tensões, tá bem? Pois é. Continuando esse nosso sistema, ainda bem que você sabe que um voltímetro e um frequencímetro são ligados do mesmo jeito, apresentam inclusive essa questão de parâmetros internos de impedâncias muito elevados. Olha isso aqui, um comparador digital analógico de frequência, muito parecido ao de tensão. Em um dos dispositivos internos desse comparador, você parametriza a frequência nominal da barra e o outro equipamento, a outra parte desse sistema, ele faz uma medição contínua e direta de frequência na barra e compara com a frequência memorizada na parte ao lado desse nosso comparador. Qualquer diferença registrada em função dessa comparação, isso é transformado em um sinal. Esse sinal alimenta um amplificador, quer dizer, pode-se entender que esse amplificador é muito parecido, muito semelhante ao amplificador original que está associado ao circuito de tensão, não vejo por que ser diferente. Tá certo? Mesmo que eu esteja fazendo um tratamento aqui superficial em termos de ser uma caixa preta, um amplificador, mas não vejo por que ser diferente desse. E, uma vez existindo pulso que alimenta esse amplificador, isso é transformado em um sinal, como aconteceu com o primeiro, só que agora esse sinal vai para onde? Vai para a casa de máquinas e você mexe aonde? Exatamente no que chamamos de PMEC, potência mecânica da máquina, ou seja, se atua no regulador de velocidade do equipamento. Tá? Observe que também, no que tange a regulação de frequência, um sistema de realimentação em malha fechada, para que você fique o tempo inteiro fazendo esse diagnóstico com medições reais, né, incessantes de tensão e frequência, e caso existam variações, o sistema é realimentado. Chama a atenção mais uma vez, insistentemente, cada unidade síncrona do sistema, não é cada usina não, cada unidade síncrona do sistema possui um sistema como esse aqui, uma composição como essa, trabalhando independentemente em cada uma delas, registrando e acompanhando eventuais variações de frequência e tensão, tá bom? Então, vamos lá, vamos tentar analisar sobre duas vertentes, sobre duas faces desta moeda. Vamos pegar, por exemplo, o horário de pico, tá? Onde você tem uma inserção de carga pesada, muita carga entrando no sistema, muita demanda, muita pancada, carga. Já sabemos
que essa demanda significa o quê? Cargas entrando numa associação em paralelo de impedâncias. Então significa que a impedância equivalente do sistema como um todo, consumidor que é, carga global, começa a cair. Isso faz crescer correntes no sistema como um todo, na máquina também. A corrente crescendo faz aumentar as quedas de tensão de maneira generalizada e, claro, significa uma tendência à queda de tensão terminal. Então, quando isso começa a acontecer, ó, quem está aqui? Esse comparador começa a sentir essa oscilação de tensão, a tensão começa a sentir, esse comparador começa a registrar essa tendência de queda de tensão. Ora, eu tenho uma tensão memorizada. Se eu estou sentindo uma queda de tensão, na hora que esse cara compara a tensão ligeiramente menor com a tensão memorizada, isso vira um pulso, digamos, negativo. Tá? E esse pulso alimenta esse amplificador, isso se transforma no sinal. Se o sinal é negativo, o que eu faço? Eu, por exemplo, retiro a resistência em série, faz aumentar a minha corrente de estação, aumentar a minha força magnetomotriz do rotor, meu fluxo e a minha tensão induzida na entrada daquele quadripolo da máquina. Ora, se eu aumento a tensão induzida, com certeza eu vou trabalhar para aumentar ou estabilizar a tensão terminal na saída. E é o que deveremos acompanhar de uma maneira geral nesse comparador, no momento em que a tensão começa a dar sinais de voltar ao seu padrão nominal. Perfeito? Concomitantemente a essa análise de inserção de carga no viés elétrico, não podemos esquecer, é necessário também a mesma análise para o viés mecânico. Então, o que significa entrada de carga, sistema pesado, sistema forte, numa demanda grande na hora de pico? Como eu disse, peso, sistema pesado, peso na ponta do sistema na carga final. Ora, pesou, naturalmente se reflete na máquina como? Com tendência a uma queda de velocidade. Quanto mais carga, mais peso o sistema acusa esse golpe. Então a velocidade da máquina, do sistema começa a cair e quando a velocidade das sinais de queda, ela traz junto frequência, pelo teorema da correspondência biunívoca e bicontínua frequência e velocidade. E aí agora é a ação desse comparador, frequência nominal memorizada. Se a frequência da barra das sinais de queda, imediatamente o comparador percebe isso, tá? Compara essa informação, isso vira um sinal, tá? Esse sinal alimenta, isso vira um pulso, perdão, esse pulso alimenta esse amplificador, que aí sim se transforma no sinal e vai para onde? Para a casa de máquinas, abre e comporta, joga mais água se for hidrelétrica, injeta mais combustível se for uma termoelétrica, tá certo? Ou seja, tentando suprir, tentando compensar o peso com injeção de mais potência mecânica para ajustar a velocidade e com isso ajustar a frequência. É interessante frisar que esses comparadores não deixam em momento algum de municiar os amplificadores enquanto essa tensão e essa frequência não se mostrarem iguais às respectivas grandezas nominais que você guardou, que você parametrizou na memória de cada um deles, tá ok? O outro lado da moeda, horário de alívio, de madrugada, feriados, domingo de tarde, tira carga, tira carga, tira carga, tira carga, tira impedância em paralelo, a impedância equivalente da barra como um todo tende a aumentar, isso tenderá a fazer a tensão cair. A tensão caindo, diminui drasticamente aquela tensão de maneira generalizada, a tendência é o quê? É a tensão medida das sinais de uma elevação. Lembra aquela comparação? Ela continua a existir, só que agora a tensão medida está maior que a tensão memorizada. O pulso agora é positivo, por exemplo, um pulso positivo, um sinal positivo, o que eu faço? Eu vou inserir resistência em série. Ao inserir, eu reduzo a corrente de estação, reduzo a força motriz do rotor, reduzo o fluxo, reduzo a tensão induzida. Claro, se a tensão terminal está dando amostras de estar crescendo, eu reduzo a tensão de entrada no sentido de tentar estabilizar a tensão de saída. Perfeito? No viés mecânico, tiro carga, tiro carga, tiro carga, sistema mais leve, sistema mais frouxo, mais folgado. A tendência é, assim sendo, a velocidade crescer. Velocidade crescendo, traria junto aumento de frequência. Olha quem está aqui. Agora a frequência medida na barra, né, na saída direto, dá sinal de ser maior que a frequência memorizada. Ou seja, comparo, pulso agora, quem sabe agora positivo, um amplificador, um sinal positivo, o que eu faço? Casa de máquinas, eu fecho comporta, reduzo a vazão, injeto menos combustível, porque o sistema está solicitando uma menor quantidade de potência, uma menor quantidade de conversão. Eu atuo nos órgãos primários, de uma maneira geral, para reduzir o insumo ou a entrada de potência mecânica para poder ajustar o nível de frequência. Espetacular isso, né, gente? E trabalha o tempo inteiro, gente, insistentemente. E veja além, se por acaso nessa unidade aqui eu cheguei no limite do reostato e no limite de abertura de comporta, tensão e frequência não estabilizaram, naturalmente as máquinas ao lado recebem essa informação, percebem isso e vão tentar resolver. Se por acaso eu chegar nessa usina como um todo no meu limite, a usina ao lado, porque está tudo interligado, lembram?
assume a tarefa efetivamente e vai trabalhando. Ou seja, enquanto tensão e frequência estiverem devidamente estabilizadas dentro daquele patamar aceitável, daquela tolerância, para mais ou para menos, esses sistemas não deixam de operar. Na verdade, eles operam o tempo inteiro, 24 horas por dia, tá? 30 dias por mês, fazendo essa variação, e isso é que garante para todos nós, consumidores, na ponta final do sistema, tensão e frequência constantes. Quer dizer, claro que só uma máquina que oferece esse tipo de condição, ou seja, esses dois reguladores, com essa ação individual e também simultânea, se for necessário, para realmente produzir um sistema com esse nível de confiabilidade e com esse nível de resposta. É realmente uma coisa sensacional. Tá? Eu, particularmente, acho isso aqui, digamos assim, o ápice do que nós chamamos na linha de sistema elétrico de potência. Todo mundo trabalhando junto, trabalhando de maneira sistêmica, sincronizada, com o objetivo: tentar manter no consumidor final tensão e frequência as mais estáveis possíveis, tá ok? No entanto, olha só que legal, no entanto, muito bonito isso, sem dúvida, de uma aplicabilidade, um sistema de malha fechada altamente confiável e funcional, é bom que se diga, fantástico, sob todos os aspectos. Agora, isso não seria possível se eu não tivesse as máquinas operando todas em paralelo. Todas elas operando em paralelo, tá? Para que possam ter potências somativas, elas se ajudando mutuamente, com o objetivo claro de tentar manter tensão e frequência constante na barra final ou na saída, na ponta da carga do alimentador. Perfeito? Pois é, então sendo assim, além de ter essa tendência, essa visão importante de como que eu controlo frequência e tensão na barra, vem uma outra questão interessante, que eu inclusive vou fazer questão de manter isso aqui para não apagar, para que nós possamos fazer essa análise de maneira não perdendo de vista o que está sendo colocado ao lado aqui, tá? Então, para se colocar ou para se trabalhar com máquinas síncronas em paralelo, qual a condição que deve ser obedecida? Então, vamos lá, condição ou condições de paralelismo de máquinas síncronas. Ok? Evidentemente, isso tem que ser levado em consideração. Aquele que nos acompanha, que está conosco, né, nesse canal, nesse espaço, nesse fórum, já estudou conosco, já visitou, né, as videoaulas sobre transformadores, e lá, em paralelismo de transformadores, eu fiz questão de mostrar a condição no singular necessária e suficiente para você colocar qualquer que seja a fonte de energia elétrica em paralelo com outra, seja associação de pilhas, seja baterias, seja acumuladores, dínamos, gerador de tensão contínua, transformadores, alternadores síncronos, qualquer que seja a fonte, porque a condição é uma só: vão resgatá-la tensões instantaneamente iguais e opostas. Tá? Essa instantaneidade é mais ou menos óbvia, porque corrente elétrica foi e sempre será fruto de uma diferença de potencial. E aquele circuito importante, famoso, chamado malha de paralelismo, presente nas subestações e nas usinas, onde você fecha uma máquina em paralelo à outra, é um circuito em que não há impedância apreciável, a impedância é praticamente nula. Então não pode haver DDP ali, não pode haver corrente de circulação entre as máquinas, entre as unidades, porque senão seria um curto-circuito, né? Então, sendo assim, é claro que as tensões devem ser instantaneamente iguais. A oposição é aquela questão que só enxerga quem vai para dentro da barra, entra na malha, enxergando aquele nó onde as correntes das fontes se encontram e vão para a carga, e não ficam circulando entre uma fonte e outra. Então, condição para também se colocar máquina síncrona em paralelo com máquina síncrona em paralelo com a barra semig, tensões instantaneamente iguais e opostas. Mas aí veio a mesma condição, a mesma situação em que nos levou a analisar com mais cuidado essa condição quando trabalhei com transformadores. Tensão instantânea, grandeza instantânea é uma aferição típica de um ambiente de corrente contínua. Ora, isso aqui é um sistema que opera em corrente alternada, como aconteceu nos transformadores. Então, a condição necessária e suficiente para colocar máquinas síncronas em paralelo, transformadores em paralelo, baterias em paralelo, no ambiente CA, ela precisa ser condimentada por algumas outras, porque eu não consigo medir valor instantâneo no ambiente de corrente contínua alternada. Eu meço o valor eficaz. Então, sendo assim, como já havia acontecido nos transformadores, esta única condição na máquina que se transformam em 5.
Tá? No transformador foram 4, não posso esquecer que agora essa máquina gira também. Então, quais são as condições para você colocar uma máquina síncrona em paralelo com uma máquina síncrona, sistema isócrono, por exemplo, sigelo, ou uma máquina síncrona em paralelo com uma barra? Vamos lá comentar cada uma delas. Olha bem, o que era uma se transformou em 5 para quê? Para garantir a instantaneidade da grandeza mesmo no ambiente de corrente alternada. Tá ok? Então vamos lá. Primeira condição. Uma máquina síncrona, para operar em paralelo com outra máquina síncrona ou com a barra, elas devem ter a mesma forma de onda. Isso, senhores, me parece de uma coerência tremenda. Eu chamo isso, por exemplo, de timbre eletromagnético. Tá? Por exemplo, como é que você distingue uma nota musical emitida por uma flauta, tá, de uma guitarra? Um sax, tá certo? De um trompete, e assim vai. Pelo timbre, a nota é a mesma, a frequência é a mesma. Se forem emitidas com a mesma intensidade, a única coisa que muda é o quê? É essa, digamos, qualidade sonora chamada timbre. Eu não digo nem parâmetro, tá certo? Que dá a condição de você diferenciar de onde vem essa nota por características construtivas, por características intrínsecas de cada um dos elementos que emitiu essa nota musical. Eu diria que algo muito semelhante acontece aqui. Queria que você pensasse numa situação que eu vou te propor. Imagine que eu tenho duas unidades síncronas operando juntas e que elas têm, olha só, ambas a mesma frequência, o mesmo período, o mesmo comprimento de onda, a mesma amplitude, têm a mesma velocidade de propagação e estão inclusive em fase. Imaginaram isso? Os 5 parâmetros ondulatórios completamente iguais, e para dar um contorno nisso aí, colocamos sazon nessa brincadeira, essas ondas estão ainda em fase. Pois muito bem, é possível enxergar diferenças, né, peculiares em quase todos os instantes de análise em máquinas que operam com essas qualidades, com esse perfil juntas. É possível perceber diferença entre elas? Ora, o que eu chamei de timbre, olha isso aqui. Vamos admitir que eu tenho aqui uma referência qualquer, tá? E vou lançar, por exemplo, uma onda de referência, digamos, perfeita, uma silhueta bonita, elegante, né? Quase perfeita, olha lá, uma onda alternativa, tá bem? Pois é, aí eu venho sobrepor a ela, por exemplo, uma onda quadrada. Que tal isso? Ah, quem sabe uma onda dente de serra? Que tal isso? Quem sabe uma onda com valores distorcidos por harmônicos, ímpares principalmente? Que tal isso? Então observem, senhores, que eu estou tentando mostrar para vocês aqui que eu posso ter componentes ondulatórios com o mesmo período, com a mesma frequência, mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, mesmo tudo, e em fase, mas elas são completamente diferentes em formatação, então em aparência, em perfil. Então, sendo assim, elas têm valores instantâneos, muitos deles diferentes ao longo do período a ser avaliado, tá certo? Então significa o quê? É preciso que as máquinas sejam construídas com fator de bobinamento, distribuição do enrolamento, fator de forma o mais próximo possível um do outro. Isso é construtivo, está ligado à técnica do enrolamento que você executa. O know-how desses fornecedores hoje é tão grande, gente, que eu diria que a maior distorção que tem se percebido, tem se verificado ou medido entre uma onda de uma máquina e outra, está na casa de 2, 2,5%, 3%. Isso é sensacional. E eu diria que essa condição era aferida apenas uma única vez na vida da máquina. Quando? Quando ela é recebida para entrar no sistema. Seria o que? Você coloca a máquina para operar em a vazio, tá? Fazendo uma conjectura aqui, um experimento que eu até inclusive já fiz em 2 oportunidades, em máquinas até de médio porte, tá? Você coloca a máquina para trabalhar a vazio, desligado da barra, tá? Saca a tensão da máquina com o osciloscópio, joga num canal dele, e no outro canal você injeta uma onda gerada, por exemplo, por um gerador de funções, uma onda perfeita, e você compara as duas no próprio osciloscópio, tá? Na verdade, ele integra a superfície abaixo dessas curvas e compara. Se a diferença for maior ou igual a 5%, essa máquina está abortada. Tá? O que eu posso dizer para vocês é que as máquinas que eu peguei e tenho percebido nesses estudos e contato com os fabricantes, que essa distorção hoje está na casa do valor máximo 2, 2,5%, 3%. Tá? Então, mas é uma condição importante que é verificada apenas uma vez. A não ser que a máquina queime,
tem um curto violento, mande para ser rebobinado e volte. Aí você tem que aferir essa condição de novo. Mas é realmente uma condição importante e, às vezes, nem é comentada. Mas é claro, é decisivo que ela seja apresentada e mostrada para você, porque é muito importante, sim, essa questão da forma de onda, para diferenciar o mínimo possível em toda a integração desse semiciclo ou no ciclo como um todo, diferenças eventuais entre a onda gerada pela máquina e a onda gerada pela outra máquina ou pela barra com a qual essa máquina vai fazer parte, tá ok? Vamos lá. Além dessa condição, máquina e barra devem ter, de uma maneira muito coerente, eu diria, mesma sequência de fases. Ora, gente, isso aqui é de uma lógica tremenda, tá certo? Quem nos acompanha aqui nesse espaço, nesses fóruns, já percebeu, já tá sabendo disso, a importância que eu dou a sentido de giro nos fasoriais. Olha isso aqui, tá? Imaginemos que eu vou lá, pego uma máquina, preparo a situação dela, coloco na usina e faço com que o órgão primário injete potência no eixo dela e essa máquina começa a girar num certo sentido. Tá? E por um desses azares da vida, quando eu vou fazer o fechamento entre máquina e barra, a barra vem trazendo uma sequência de tensões que vai impor ao estator da máquina um campo girante no sentido oposto, por exemplo, ao sentido de giro do eixo. Nem pensar em uma coisa dessa natureza, né? Eu diria que o rotor teria que ser torcido, como você torce uma toalha molhada. É uma coisa sem precedentes. Então, é muito importante aferir a sequência de fase entre a máquina e o sistema antes mesmo de você fazer esse fechamento, essa composição. Em experimentos realizados, a gente às vezes tenta mostrar, para quem está conosco, qual seria uma condição de você tentar jogar a máquina com a sequência invertida à sequência do sistema. Você apenas mostra, mas não faz o fechamento. Seria um curto-circuito franco. Mas é importante chamar a atenção, a sequência de fase, o campo girante que você induz na máquina, o sentido de giro do seu órgão primário, do seu eixo, tem que coincidir com o sentido de giro do eventual campo girante que a barra com a qual a máquina vai fazer parte estaria eventualmente introduzindo em seus sistemas, em suas fontes de entrada. Geralmente equipamentos chamados sequencímetros aferem isso para a gente. Eu gosto de trabalhar com dois. Um na máquina e um na barra para evitar qualquer tipo de problema com relação a essa condição. Tá ok? Então vamos em frente. Então, além da mesma forma de onda e mesma sequência de fase, máquina e barra devem ter a mesma tensão. Mesma tensão eficaz. Ora, se eu não posso avaliar tensão instantânea, naturalmente, pelo menos tensão eficaz, né? Para garantir esses valores aí, o RMS da onda, né? O seu valor efetivo igual ao valor efetivo da máquina ao lado, ou da barra com a qual a máquina vai fazer parte, ou com a qual a máquina vai se ajustar, ou vai se, para lá, ok? Combinado? Então, mesma forma de onda, mesma sequência de fase, mesma tensão eficaz, e atenção, olha só, eu poderia continuar com essa mesma pegada, mesma forma de onda, mesma sequência de fase, mesma tensão eficaz, mesma frequência entre máquina e máquina, sistema isócrono, ou máquina e barra, sistema infinito. Tá? No entanto, por uma questão de ser prático, de ser pragmático, tá? Porque a nossa profissão exige isso, muito pragmatismo, eu gostaria de fazer uma pequena mudança nessa linguística aqui, nessa lógica linguística. Qual? Eu diria que máquina e barra devem ter frequências, vou colocar até entre aspas, praticamente iguais. Como assim praticamente, gente? Eu posso assegurar para vocês, quem nunca teve essa oportunidade, eu já tive em algumas oportunidades, é muito difícil quando você mexe no órgão primário, na injeção de água, por exemplo, no controle a diesel, no controle a gás, no controle a gasolina, ajustar perfeitamente a frequência da máquina com a frequência da máquina ao lado, ou a frequência da máquina com a frequência da barra com a qual essa máquina vai fazer parte. Muito difícil. Às vezes você está lá, aumentando demanda, abrindo comporta, injetando água, ajuste de órgão primário, ajuste de comporta, você chega a 59 Hz e meio, aí você fala assim, vou aumentar um pouquinho mais para fazer o ajuste. Você aumenta um pouquinho mais, um fio de cabelo, 60,5, 61. Olha, eu te asseguro, é muito difícil regular a frequência. Por isso eu prefiro o termo praticamente iguais, ou seja, quanto mais próximas estiverem as frequências, melhor. E o que significa quanto mais próximo? Gente, por mais incrível que possa parecer, quanto mais próximo.
Tá? Então, quanto mais próximo a frequência da máquina com a da máquina, frequência da máquina com a da barra, melhor para que você possa fazer uma entrada suave, uma entrada tranquila, sem nenhum tranco ou nenhum tipo de rejeição de um para o outro, tá? Então, é muito importante que seja dito isso. Podia ter colocado a mesma frequência, tá? Mas na prática, se a gente esbarrar nessa questão, né, real, nessa dificuldade operacional tremenda que a gente tem para fazer um ajuste perfeito de frequência. Então, frequências praticamente iguais, é aquela história, né? Lembrando sempre, a tolerância de frequência é estreitíssima, meio Hz, 1 Hz, quando muito, tá certo? Exageradamente. Então, muita atenção com isso aqui. E, finalmente, aquilo que você, de certa maneira, já percebeu, porque se obedecer às 4 primeiras condições aqui, eu garanto a instantaneidade das tensões em termos de igualdade. Agora, a oposição é fundamental para quê? Para evitar que uma corrente de uma máquina circule na malha ou da barra, causando problemas os mais diversos. Então, além de mesma forma de onda, mesma sequência de fase, mesma tensão eficaz, mesma frequência ou frequências praticamente iguais, máquina e máquina, máquina e semig devem ter oposição de fases, que aí sim você consegue evitar, tá, praticamente jogar no solo, tá, ou em valores totalmente desprezíveis uma eventual corrente de circulação dentro da malha de paralelismo. Tá, ok? Então olha só, essas 5 condições elencadas aqui são as condições que nós devemos observar para colocar qualquer máquina síncrona em paralelo a uma outra máquina síncrona ou qualquer máquina síncrona em paralelo com uma barra chamada semig, por exemplo. Tá? Isso é muito importante que fique claro, tá, ok? E aí aquela história, tá certo? O passo a seguir seria nos prepararmos para isso numa usina. Eu tenho uma usina, por exemplo, com 1, 2, 3, 4, 20 unidades, não importa. E eu tenho que ter na usina um equipamento, um painel que apresente dispositivos que vão nos ajudar a aferir essas condições. Então, olha o que eu vou dizer aqui, tá? Fiz questão até de fazer isso junto com essa análise da barra em termos de frequência e tensão. Para regular tensão e frequência, cada unidade síncrona possui esse sistema dela dedicado e exclusivo. Cada unidade síncrona, não importa que seja numa usina, na usina ao lado, no sistema como um todo, cada unidade síncrona possui um sistema próprio, como esse aqui, semelhante a esse, para regular a sua tensão e frequência. Ponto. Agora, em uma usina, tenha uma unidade, 2 unidades, 4 unidades, 20 unidades, não interessa, cada usina possui apenas um chamado painel de paralelismo. O que é isso? O que é um painel de paralelismo? É um gabinete, né? Uma estrutura que apresenta ali os instrumentos que vão nos ajudar para aferir essas condições de paralelismo. Só possui um painel. Por qual razão? Olha o que eu vou dizer. Só se deve, tá? Só é aconselhável que você acople uma máquina de cada vez na barra por usina. Assim como a mesma coisa, entrando ou saindo, tá certo? Não digo para você que não pode. Não é que tecnicamente seja incorreto. Você poderia colocar 2, 3 ou 4 simultaneamente, mas se eventualmente uma falha existir, uma ocorrência surgir, multiplicado pela potência das máquinas que você está, de certa forma, colocando juntos naquele mesmo instante. Então, talvez não seja prudente. Então, a prudência diz só se deve acoplar uma máquina de cada vez na barra por usina. Por isso, a usina tem apenas um painel de paralelismo. Tá? Um único painel por usina, tem nessa usina quantas unidades você tiver, e o que eu encontro nesse painel? Instrumentos que vão nos ajudar, equipamentos que estão ali exclusivamente com uma finalidade, qual? Verificar as condições de paralelismo para que você possa fazer um fechamento suave, um fechamento tranquilo entre máquina e barra, máquina e máquina, máquina e barra, para que você possa flutuar uma máquina na barra. Esse termo é muito interessante. O que significa flutuar uma máquina síncrona em uma barra isócrona, singela ou infinita? Muito interessante, um assunto muito importante para ser discutido no nosso próximo ano. Combinado? Tomara que tenham gostado disso aqui, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, saúde e paz.